Eita, que essa palavra aqui, que essa palavra vem abrir a nossa mente. O apóstolo Paulo, ele deu uma dica sobre organização. As pessoas pensam que é de qualquer jeito e não é não. Não é, nunca foi e nunca será. Ah, mas o pastor da igreja tal é assim, assado, ele é legal, lá o povo fala o que quer. É com ele e Deus. Quando se trata de se reunir para Deus, a coisa tem que ser bem feita. Até para se reunir para o diabo, tem que ser da melhor forma. Enquanto os teólogos desengrejados ficam por aí falando na internet, não precisa mais ir para a igreja nenhuma, a igreja é você, fique em casa. Eles querem que você morra espiritualmente igual a eles. Que você se desvie. Que você esfrie. E eu vou ler aqui algo que vai abrir sua mente. Olha o que está escrito. Preste atenção. Cadê capítulo? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Olha só. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando vocês se reunir, quando vocês for congregar? Congregar significa se reunir. O que você tem que fazer? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então não existe igreja só. Não existe. Essas pessoas que estão aí induzindo os fracos, porque os valentes, os convertidos, só em olhar para a vida dessas pessoas, vê que a maioria está no fundo do poço. Paulo fala aqui que cada pessoa que vai se reunir, congregar, na congregação, no templo, tem que ter algo a oferecer. Mas não é algo de boca. Paulo fala aqui que a pessoa tem que ter um salmo. Sabe aquele salmo que você chega assim e diz assim: olha, irmãos, Deus me deu aqui um salmo tão lindo e eu quero compartilhar com vocês. E você compartilha aquele salmo. Isso é a igreja. O outro, olha só. O outro, após o salmo, tem doutrina. Você sabe por que as pessoas querem hoje viver sem igreja, não querem congregar? Porque não querem doutrina. Não querem doutrina. Eu não estou falando aqui de doutrina de homem, não. Eu estou falando de doutrina da palavra. Não querem ser doutrinados. Querem viver de todo jeito. E se você olhar, meu amigo, minha amiga, Paulo fala que quem faz parte do corpo de Cristo
tem que oferecer o salmo, a doutrina, a revelação da palavra, claro, ter língua, ou seja, ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, palavras positivas, ter quem interprete aquela linguagem, faça-se tudo para a edificação. Olha que Deus lindo. Me perdoe o que eu vou falar aqui. Existem lugares que tem tudo isso. Todos esses itens aqui. Mas as ovelhas estão apanhando do inimigo. As ovelhas estão sofrendo. Tem salmo? Tem. A pessoa chega, sauda a igreja com a paz do Senhor, vou deixar esse lindo salmo, entregou o salmo. A pessoa chega e entrega a doutrina, mas o povo está vivendo de todo jeito. Tem revelação, mas às vezes não é da palavra, é da carne. Deus mandou dizer, receba, é do alto, é de Deus, e as pessoas vão recebendo de bolo. Jesus disse que se conhece a árvore pelos frutos. E a importância de congregar é ter algo para oferecer. Quem está à frente do trabalho tem que ter algo a te oferecer, nem que seja uma palavra. Tem que lhe doutrinar, a palavra tem que lhe aprumar. A palavra tem que aprumar você. E você olha aqui, meu amado, que Paulo fala que tem que ter, sabe o que mais? Após a doutrina? Revelação. Mas eu não estou falando de pessoas que dizem, Deus mandou dizer sem ele ter dito. Você sabe o que Deus falou lá em Ezequiel 13. Muitos dizem que o Senhor disse, sendo que ele não falou. Deus fica muito irado com isso. Eu estou falando da revelação da palavra. Como quarta-feira, alguém disse, o culto foi todo para mim, pastor. Parece que eu conversei com o Senhor. A revelação é aquilo. A revelação da palavra é justamente aquilo. Você não conversou com ninguém, o pastor não sabe da tua vida, não sabe às vezes o que você está passando. E quando você chega na congregação, a palavra é revelada. Eu não estou falando de revelação que a pessoa conhece você, sabe do que você está vivendo e não, Deus mandou dizer, já sabe de tudo, às vezes por boca de terceiros. Só que ele deixa claro aqui que tem que ter a revelação, tem que ter linguagem, mas tem que ter quem interpreta, uma pessoa que tem o dom de interpretação. Você vê que virou moda hoje. Todo mundo fala em línguas, cadê o intérprete? Cadê? Será que aquela linguagem realmente é o Espírito Santo? Você vê que o culto para Deus é organizado. É cada um no seu canto, cada um com algo a oferecer. E quem não tem nada a oferecer, que fica ali recebendo. O que não pode é as pessoas ficar querendo oferecer o que não tem. Tem gente que não nasceu de novo e está pensando que está oferecendo alguma coisa. Tem gente que não teve chamada para determinada função, mas está ali fazendo. E a coisa não progride, não evolui, não tem cura, não tem testemunho. É o rebanho enfermo, às vezes é o próprio pastor doente.
Desculpa aí. Às vezes é o próprio pregador enfermo, passando pelo vale. Você olha aqui que o apóstolo Paulo, para preparar a igreja, ele falou: olha, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Mas ele falou: mas se não houver quem interprete a linguagem, a língua estranha, estejam calados na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Sabe por que Paulo fala isso? Para você não enganar ou se enganar. Todo mundo viu que eu sou batizado com o Espírito Santo. E nem você entendeu o que falou e nem tem quem interprete. Paulo diz: fique calado. Por que ele fala isso? Sabe por quê? Muitas pessoas estão achando que são batizadas com o Espírito Santo. Porque ela ouviu alguém falar, ela fala também. Paulo disse: se não tiver quem interprete, fique calado. Se for falar, fale consigo mesmo. Sabe o que é isso? Fala baixinho aqui, ó. Fala consigo: meu Deus, me confirma. Eu não quero escandalizar aqui, eu não quero que ninguém pense que eu tenho o teu espírito e é só emoção, é só uma fé emotiva. Isso é uma igreja doutrinada. Não é bagunça onde está todo mundo pelelele, o outro irmão lá atrás, o outro no meio, o outro na frente, e não tem quem interprete. Sabe o que Paulo disse mais? Olha só, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Quem me conhece sabe que eu sempre digo: Deus vai provar de que lado está. Você já deve ter visto eu falar muito isso. Você já deve ter ouvido eu falar muito isso. Deus vai provar, porque as pessoas, elas nos julgam. Ah, fulano não é de Deus. Ah, fulano é do diabo. Ah, Deus não está ali. Aí você julga, é um direito seu de julgar. Só que Deus vai provar que ali está. É Deus quem vai provar. Eu não preciso provar nada. Deus, ele vai provar. Você pode julgar, é um direito seu. Poxa, Deus, será que é o teu espírito mesmo que está ali? Será? Eu lembro que eu recebi um convite para fazer uma pregação na Rádio Tamandaré, com o nosso amigo pastor Marcelo. E quando eu subi ali, naquela bancada, alguém que estava ali em cima aproveitou e disse: eu queria pedir perdão ao senhor, porque eu lhe julguei, eu não acreditei, enfim. Eu não julguei, eu não acreditei, eu não botei fé. E aí, meu amigo, Jesus curou aquele homem na hora. Jesus curou ele naquele momento. Eu não curei o homem, eu não sabia o que ele tinha, mas Jesus sabia. O que Paulo queria da igreja de Coríntio? Organização. Que não virasse bagunça. Que o povo, se fosse falar em línguas, falasse no mínimo 2 ou 3 pessoas e os outros julgassem. Julgassem como? Condenando? Não. Pedir a direção. É o Senhor, meu Deus. E aí, fulano, Deus te revelou alguma coisa? Para não virar aquela bagunça dentro da congregação. Que às vezes é o que você vê muito. O rebanho doente, o rebanho falido, o rebanho, enfim, o próprio pregador às vezes está doente, está enfermo. E a gente vê que a igreja precisa
se levantar. E eu não estou falando de se levantar em rios de dinheiro, eu estou falando de se levantar espiritualmente. Você olha para esse texto aqui e você vê Paulo dizendo, olha só, que coisa interessante. Mas se ao outro que estiver assentado e for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Quer dizer, não adianta ficar aquela gritaria, não. Eu estou aqui, você está aqui entregando o decreto, está dizendo, ó, Deus mandou dizer. Aí vem já outro e fala também, Paulo diz, só fala um. Porque Deus é organizado. Deus gosta de organização. Você já viu, você consegue conversar com várias pessoas falando ao mesmo tempo? Eu não consigo. Tem 5, 6 pessoas, peraí, aquele barulho, aquela gritaria, eu digo, eita, até dor de cabeça dá. Veja como o Espírito Santo estava usando Paulo para essa igreja. Acredito que essa igreja estava uma bagunça. Porque todo mundo falava em línguas, todo mundo era profeta, todo mundo tinha revelação, enfim. Paulo diz, vamos fazer a coisa certa, pessoal. Vamos fazer a coisa certa. Vamos entregar o decreto certo. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, não precisa falar muita gente ao mesmo tempo. Por quê? Porque todos podereis profetizar, uns depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Isso é uma igreja organizada. Quer doutrina? Lê isso aqui. Não, porque aquela igreja não tem doutrina, porque a sua tem. Olha o que Paulo está dizendo. Quer profetizar? Deus botou em você o desejo de ser profeta, de entregar decreto. Ele quer te usar. Não faça bagunça. Espere um terminar, depois você vai lá e entrega o decreto. Veja a importância de uma igreja organizada. Não é esses negócios, eu vi alguém dizer assim, pastor, me perdoe que eu vou falar, eu fui no lugar, eu saí com dor de cabeça, porque me fizeram um círculo ali, ficou todo mundo apontando, profetizando, e eu fiquei agitada, sem nem entender. Paulo falou, você quer profetizar? Quer entregar um decreto? Faça isso. Profetize um de cada vez. Profetize um de cada vez. Olha que coisa forte. Para que todos aprendam. Me perdoe, a professora, numa sala de aula, ela está ensinando, o que ela diz para os alunos? Quietos, parem que eu estou ensinando. Preste atenção na explicação. Porque se ficar aquela gritaria, ninguém aprende nada. E a palavra de Deus, meu amigo, ela não tem que ser pregada de todo jeito, como se fosse uma confusão, não. O próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda com ele. Pastor, mas eu gosto do mistério, de gritaria, do fogo. Meu amigo, se você acha que isso é fogo, você não conhece a Bíblia, não. Você precisa estudar mais a palavra e aprender com o apóstolo Paulo. Cada um fala na sua vez. Cada um profetiza na sua vez. Você vê que Paulo estava organizando a igreja. Paulo estava organizando a igreja para não virar aquela bagunça, pelele, 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 perepepe, e tome grito, daqui a pouco você não entende nada.
E não é palavra minha, não, é palavra do Senhor. Olha o que Paulo diz. Porque todos podereis profetizar uns aos outros. Olha só. Depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então imagina, você que tem, por exemplo, uma família grande, né? Você que tem uma família grande. Aí você quer conversar com a sua família e está a maior zoada. Está o maior fuzuê. Eu lembro que minha mãe dizia, vem aqui Davi, fulana, Tassiana, Denise, não sei quem, vem aqui para a gente conversar. E começava o zum, aquela zoada, aquele barulho. Minha mãe se envenenava e dizia, cala a boca, deixa eu falar. Às vezes, Deus não tem falado com a igreja mais, por causa da bagunça. Todo mundo quer passar na frente um do outro. Todo mundo quer ser melhor do que o outro. Cada um que se ache mais pronto. Ah, meu Deus, cada um que queira passar na frente. E se chegamos até aqui é pela misericórdia. Ninguém merece, ninguém é digno. Já pelo simples fato, né? Não vou nem dizer simples fato, pelo grande fato da gente ser chamado pela misericórdia, que sejamos pelo menos organizados na casa de Deus. Se você quer entregar um decreto, Deus mandou, espera o irmão terminar, espera chegar a sua vez, porque Deus não quer bagunça na casa dele. Não. A paz, meu irmão Jacivaldo, grande abraço. Deus abençoe. Deus quer a casa dele organizada. Imagine, se eu perguntar aí para vocês, se um dia vocês chegarem em casa e de repente foi conversar com a família, estava aquele barulho e você ficou chateado. Paulo estava botando a igreja no prumo. Para que houvesse edificação, um tinha que esperar pelos outros, ou pelo outro. E não existe esse papo de soberba, não. Olha aqui, porque o povo não quer ficar debaixo de uma autoridade espiritual. Versículo 32. Olha só, e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aleluia. Eu ainda hoje falei com um pastor Carlos, um amigo, e eu falei, meu pastor, a paz, conversei com ele, andei um tempão dirigindo, mas falando com ele, e sabe, o respeito, se ele chegar para mim e disser, pastor, meu amigo, faça assim, 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 eu vou orar, vou pedir a direção e vou ouvir aquele conselho. Porque não existe profeta melhor do que ninguém. Não. O próprio Jesus ensinou, quem quiser ser o maior, seja o menor. Todo mundo quer crescer no ministério, né? Ah, não vejo a hora de uma posição. Ah, não vejo a hora de estar ali pregando. Não vejo a hora de estar cantando. Todo mundo quer uma posição. Mas às vezes nem todo mundo quer se sujeitar. Todo mundo quer crescer, seja no ministério, seja na empresa, seja no seu ramo profissional. Todo mundo quer crescer. Mas às vezes nem todo mundo quer se sujeitar. Não, nem todo mundo quer ser submisso, porque existe a rebelião. Eu não concordei com o que o pastor disse, eu não concordei com a dirigente, eu não concordei com o profeta fulano,
Aí começa o racha e depois as consequências. Depois ficam sem rumo, sem saber para onde ir, se brincar, terminam desviados. Meu amado, profeta é autoridade. Ainda que ninguém acredite, profeta é autoridade. Quando eu vi meu pastor na Ferreira Costa, que me ungiu, eu dei um abraço nele, chega a tremer. Chega a tremer. O respeito. Ele até brincou, eu sou seu servo. Não, meu pastor. Eu sou sempre seu servo, mesmo estando longe. Mesmo estando longe do Senhor. Você está notando que essa rebelião que tem tomado conta da igreja, todo mundo xinga profeta, você já notou? É tanta página falando mal de homem de Deus, que misericórdia. A maioria foi evangélico, a maioria viveu na igreja, contou testemunho, foi abençoado, foi curado, viu portas se abrir. Mas quando não quiseram ser submisso, eu não falo submisso ao homem, tem que se humilhar para o homem, não, o respeito. Porque seu patrão é uma autoridade. Você não vai pedir demissão porque seu patrão cobrou de você, quer ver você melhor, quer te aprumar. Se você faz isso, você é criança. Mas aí é que está escrito. Olha só, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então qualquer amigo, pastor, que eu vejo, a paz, meu pastor, tudo bem, o senhor eu respeito. Conheço pastor até mais novo do que eu. E eu digo, meu pastor, o senhor está bem. Meu pastor, tudo bem com o senhor. Sempre respeito, porque quando você se torna humilde, você se parece muito com Jesus. Quando você se torna uma pessoa humilde, você se parece muito com Jesus. Uma pessoa que se sujeita a outra, não é porque ela é besta, não. Não. Hoje eu conheço uma pessoa que está aposentada e ela disse assim, ô pastor, eu fui aposentado, meu patrão ainda disse para mim que eu podia continuar trabalhando, que ia me pagar por fora até um salário melhorzinho. Aí ela disse, eu sempre, pastor, honrei meus patrão. Eu nunca xinguei, nunca bati de frente, nunca fiquei emburrado. E aí eu lembrei de Jesus. Eu lembrei do Senhor Jesus. Jesus estava diante da maior autoridade ali, que era Pilatos. Ele não se atreveu a falar. E o próprio Pilatos se espantou com a serenidade do Senhor Jesus. Você vê que hoje as pessoas não querem se sujeitar, não é só a profeta não, é a todo mundo. Enfrenta a polícia, é um xingando o outro, é um difamando, é uma guerra terrível. Parece que os demônios saíram do inferno e disse, nós vamos dominar. Está tudo dominado, vamos dominar. E acredite, em alguns casos o inimigo dominou até a igreja. Porque é profeta falando mal de profeta. É irmão falando mal de irmão. Por esse motivo a igreja está desta situação. Morrendo pastor, morrendo cantor, o rebanho atingido, já não se vê mais milagres como antes.
E quando aparece uma igreja que Deus opera, o que é que eles dizem? O que é que eles dizem? É do diabo, é o diabo que fez milagre. Porque perderam a fé. Quando você não quer se sujeitar, você tem que estar pronto para perder. Você tem que estar pronto para perder. Isso é em tudo. Eu jamais vou ver o pastor que me abençoou e vou ficar me sentindo melhor do que ele. Não. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Meu Deus. Isso não é brincadeira. Seu patrão amanhã pode fazer uma reunião de emergência e cobrar de você. E às vezes ele cobra porque ele vê potencial em você. Mas às vezes você não enxerga isso porque você não é uma pessoa que é capaz, não é humilde para se sujeitar. E há quem diga que tem muitos que se sujeitam a pulso, com mágoa. Estou fazendo porque é o jeito. Estou me humilhando porque é o jeito, mas eu vou pular fora. E não sei o que mais lá. Aí, meu amigo, o diabo faz a festa. O diabo faz a festa. Veja como Paulo fala da igreja. Olha, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não nos deu, aliás, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Sabe por que Deus quer essa submissão, que você se sujeite, para que não haja confusão na igreja? Observe os que armam confusão na igreja se dão bem na vida. Eu não vi um. Deus não gosta de confusão. Bem-aventurados os mansos. Lá em Mateus 5 ele fala: bem-aventurados os limpos de coração. Jesus abomina confusão. E Paulo falou de submissão. Por que a submissão? Por quê? Porque ele é Deus de paz. Você vê hoje, tem homem, meu amigo, homem de carne e osso, que vai partir, vai para o buraco, está lá. Porque Deus, eu sou, eu faço. É eu que curo, tu não faz nada, terra. Se você tiver a oportunidade, pelo menos, de abrir a porta da igreja, já se sinta, já se humilhe. Se humilhe. Paulo falou aqui de submissão, porque tem gente que prefere sair. Eu vou sair, não me deram um cargo, não me deram uma oportunidade, eu queria um cargo. Às vezes você não é capaz nem, você não tem cargo nem na sua casa, é uma bagunça, família perturbada, desviada. A família toda perturbada, desviada, aí você quer cargo. Ah, meu amado, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Deus não é Deus de bagunça, de confusão. Deus é Deus de organização. Por isso que Paulo disse: profeta está submisso a profeta, um ora pelo outro, um é amigo do outro. Cadê? Você vê isso? Você vê? Eu fui em um determinado lugar e alguém disse: é o senhor, o pastor Davi Moura? Me olhou dos pés à cabeça, como se eu não acredito. És tu? Ah, meu Deus, dá vontade de rir. Porque essas pessoas se sentem a estrela gospel e não somos nada. Somos apenas servo. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas para que não haja confusão, um se submete ao outro em amor, em paz. São poucos os que querem isso. Eu já vi gente dizer: estou só esperando o pastor falar tanto assim para pular fora. Vai!
É isso que o diabo está dando risada das igrejas. É necessário nascer de novo. Você pode ver uma pessoa que não é submissa, não gosta de ser submisso, ela não dura com amizade, ela não dura em emprego, não dura em relacionamento. É uma pessoa totalmente perturbada porque ela não nasceu de novo. É soberba que precisa se humilhar. Quando eu cheguei numa igreja, o líder disse: vá lavar meu carro. Sim, senhor, pastor. Vá lavar o banheiro. Sim, senhor, pastor. Vá no banco. Sim, senhor, pastor. E não é para ser bonzinho, não. É a minha natureza. Mas eu já vi alguém dizer assim, ó: eu que não vou, eu não sou office boy. Eu que não vou lavar banheiro, eu não sou empregada. E eu fiz minha parte. E faço até hoje, se chegar a oportunidade. Não tem tempo ruim. Paulo disse que o espírito do profeta está sujeito aos profetas. Para quê? Para que não haja confusão. Para que não haja confusão na igreja. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Por isso que o diabo lança a confusão. Por isso que o diabo arruma confusão, é um contra o outro, é fofoca, é disse-me-disse, é a panelinha. E minha mãe dizia: panela que muito mexe sai insossa ou salgada. É por isso que o capeta arrebenta. Aí só se vê a troca de doença. Paz do Senhor, irmão. Ore por mim, Deus sabe de tudo, estou morrendo. Ore pela minha família, minha esposa está doente, não sei quem está doente, vai fazer cirurgia. Por quê? A confusão dentro da igreja? Peraí, Deus não quer que tu arrume confusão lá fora, com o teu vizinho, com a tua família. Imagine dentro da igreja dele. Imagine. Deus é perfeito, meu amigo. Meu irmão, ó, se arrumar confusão lá fora, já é guerra. Agora vai arrumar dentro da igreja. Eu não vi um que se aprumasse, que fez panelinha, confusão dentro da igreja. Meu irmão, lá em Lucas 18 fala: se você tiver alguma coisa contra seu irmão, vai argumentar entre ti e ele. Você pode ver, quando tem uma panela dessa dentro da igreja, o diabo faz a festa. Cai um por um, é o efeito dominó, esfriamento. Pode mudar de igreja, mas não se apruma mais. É incrível isso aí. Porque Deus é Deus de quê? Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão, não. Pelo amor de Deus. Você olha aqui para esse texto e Paulo diz: o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas. Que coisa séria, hein? Se tem alguém me assistindo de outra denominação, não se meta com panelinha. Não se meta com fofoca. É para o seu bem. Lembre-se, não, é o pastor Davi que é assim. Não, é a palavra que está dizendo aqui. Deus não é Deus de confusão. Ele não aceita confusão. Ele não quer confusão. Quem provoca tal coisa trará sobre si uma maldição da pior espécie. Se você arrumar uma confusão com o teu vizinho, já deve pedir perdão para ele. Arrumar uma confusão no teu trabalho, já deve apaziguar, perdoar, mas não arruma confusão na igreja, não, porque a maldição vai se enraizar em você, na sua família. Não tem quem levante você. Pode orar dia e noite, mudar de igreja, eu duvido. Eu já vi gente se arrebentar por causa disso. Deus fala aqui de se sujeitar. Eu não nasci para me humilhar ninguém. Eu não baixo a cabeça para ninguém. Aleluia. Eu não recebo ordem de ninguém. Eu vi alguém falar isso e hoje está perdido. Olha aqui. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por quê? Aí ele explica. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas.
Então, meu amigo, quem gosta de confusão na igreja, vai levar um monte de demônio para casa, vai arruinar a sua família, vai se arrebentar, se não perder a salvação. Que nos arrependamos enquanto há tempo, que a gente acorde e lembre-se, Jesus não disse, a minha casa é casa de confusão. Não, ele disse, a minha casa é casa de oração. Quem quiser arrumar confusão, que arrume. Esteja pronto para aguentar a cajadada que Deus vai dar. Porque quando ele apertar, é ai, ui e upa. Não tem remédio. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz. Agora, quem quiser uma guerra com ele, faça bagunça. Quem quiser guerra com Deus, faça bagunça na casa dele. Arrume confusão, vai terminar desviado, morrendo, se arrebentando. Deus está cansado disso. Uma igreja desunida é um irmão falando mal do outro, é uma panelinha, uma fofoca. Qualquer picuinha, vou para o mundo, vou para outra igreja, vou procurar a igreja perfeita. Aí vai e é frustrado do mesmo jeito. Porque se você quer a igreja perfeita, seja você perfeito. Seja você perfeito. Só não arrume panela dentro da igreja, não. Uma hora a panela se quebra. Já brincou de quebra-panela em aniversário? Ah, é forte. Uma hora a panela se quebra. E se dentro dessa panela tiver lepra, fofoca, disse-me, essa panela vai se espalhar com a maldição para a família, vida financeira, é doença, é sofrimento. Não tem jeito. Não tem. Nós vamos orar. Eu nem sei porque Deus mandou pregar isso aqui, mas é prumo. Foge desse povo que gosta de panelinha dentro da igreja. Irmão, a paz, vem cá. Ô irmão, por que isso? Ô irmão, por que aquele irmão aqui não é casa de fofoca não? Bota o fofoqueiro no lugar dele. Bota, eu duvido ele contaminar você. Às vezes você tem tudo para vencer. Tem tudo, Deus quer te usar, Deus quer te engrandecer. Mas se junta com os porcos, farelo come. Por isso que Jesus disse, não dê as pérolas aos porcos. Eles vão pisar. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. Fuja. Esse texto aqui é profundo, meu amigo. Se eu chegar amanhã, for convidado numa congregação, eu vou chegar sujeito ao profeta. Eu não vou chegar me sentindo melhor. Já vi homens chegarem se sentindo os poderosos, os bambambam. Não, o espírito de profeta está sujeito a profeta. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas a gente está vendo, sabe o quê? Essa rivalidade. É essa rivalidade. Paulo disse aqui, ó, o que aqui Paulo disse? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas, você está vendo? Deus é Deus de paz. Quem arrumar confusão com você trará sobre si condenação. Pastor, mas esse é o meu defeito. Eu não sei ficar calado. Eu tenho que dizer as verdades. Por isso que você está sofrendo. Por isso que você não se apruma na vida. Porque não sabe ficar calado, não sabe confiar em Deus. É a língua maior do que o corpo. Pelo amor de Deus. Profeta está sujeito a profeta. Imagine. Porque Deus não é Deus de confusão. Você já viu alguém pregar isso por aí? Você não vê. Então eu vou falar uma coisa. Se você arrumar confusão com um vizinho, com um amigo de trabalho, com não sei quem, já vai se complicar. Imagina a confusão na igreja. Imagina, eu conheço essa história. É, meu amigo, é difícil se levantar. Vai fazer rodízio de igreja e não se firma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. É momento da oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus tem misericórdia de nós, Pai. Abençoe todos os profetas, todos os pastores, todos os homens de Deus, teus servos. Ah, meu Deus, tira esse demônio que às vezes luta para envergonhar a igreja, provocando a contenda, a desunião. Às vezes a gente se acha que é melhor que o outro, não somos nada. Ah, meu Senhor, quantas igrejas estão hoje divididas por causa da contenda, por causa da fofoca, da desunião. Mas nós nos humilhamos aqui agora, Pai. Nos limpa, nos lava, nos purifica. Oh Deus, vem com o teu poder agora. Oh Jesus, salva o teu povo, liberta. Meu Deus, alcance essa pessoa agora. Que caia por terra toda a confusão na vida dela, na igreja. Talvez que ela congregue, na nossa congregação. Que tenhamos, meu Deus, o melhor a oferecer, não o pior. Que o Senhor tire, Senhor, o joio do meio do trigo. Que o Senhor levante a tua igreja. E que sejamos um rebanho que edifica, Pai. Ah, meu Senhor, que essa pessoa guarde tudo que ela ouviu e seja livre de todo mal. Em o nome de Jesus, eu abençoo a sua vida para a glória do nosso Deus, consagrando essa água, e quem dela beber seja livre, em nome de Jesus. Beba da água com muita fé. Glória a Deus. Que Deus nos livre, nos levante. E que sejamos luz para os que chegarem na congregação e não treva. Eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra, em o nome do teu Filho amado, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, um forte abraço a todos. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá na oração da meia-noite, tá? Irmã Eliane, Deus abençoe, glorificando a Deus. Luciene, Vanessa, Deus abençoe, um abraço no meu corpinho aí. Luciene, Deus abençoe. Efigênia, Jaqueline Cruz, Jacivaldo, Deus abençoe. Maria apareceu, Maria. Obrigado, meu Deus, por esse culto. Amém, irmã Eliane. Rejane, Deus abençoe, querida. Vera Atalaia de Paudalho, Deus abençoe. Ô Miga, Deus abençoe, Miga. Honório, Deus abençoe vocês. Maria da Paz, amém, querida. Deus ilumine vocês, tá? Domingo é consagração dos dizimistas para quem não veio, tá? Para quem não recebeu, venha domingo receber a consagração dos dizimistas, tá? Deus abençoe. Edivaldo, o irmão Tita 2. Quem mais? Jaqueline Ferreira, Deus abençoe. Joséildo, alô. Alô. Eita, povo de fé. Daqui a pouquinho a gente se encontra 15 para meia-noite. Se você tiver sem sono, fica ligadinho aí. Carrega teu celular, porque já já a gente volta, hein? Deus abençoe. Compartilha aí, pessoal. Dá uma passadinha lá no YouTube, pessoal. Comenta lá, tá? Dá um joinha. Comenta lá no YouTube, dá um joinha. Escreve um comentário pro YouTube ver que o nosso canal tem relevância. Eu vou postar essa mensagem lá, tá? Tchau, tchau.